Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias para Filipenses capítulo 1. Nós vamos fazer uma leitura do verso 27 ao verso 30. Somente portai-vos do modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firme num só espírito, combatendo junto com uma só alma pela fé do Evangelho, e que em nada estáis atemorizados pelos adversários, o que para eles é indício de perdição, mas para vós de salvação, isto da parte de Deus. Pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis que está em mim. O apóstolo Paulo tinha um desejo. O desejo dele era que os seguidores de Cristo, que os discípulos do Senhor, vivessem uma vida digna do Evangelho. Mas esse também era o desejo de Deus, por isso que era o desejo de Paulo. Então, Paulo dá algumas instruções para que os seguidores de Cristo, para que os discípulos do Senhor, para aqueles que ele estava escrevendo, movido pelo Espírito Santo, que eles atingissem esse propósito, ter uma vida digna do Evangelho do Senhor. Quais as atitudes que nós observamos aqui que nos ajuda a alcançar esse propósito? Qual seria então a primeira atitude? Mantenha-se firme com Deus e com seu Evangelho. Ele diz, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outro que estáis firmes. Então Paulo está exortando aos filipenses e também a nós a estarmos arraigados em Cristo. Ele usa uma palavra que significa perseverar, permanecer no seu estado original. Escrevendo aos Gálatas, Paulo diz, para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Paulo está dizendo, continue no estado que Cristo os deixou. Amarrem aos seus ensinamentos, os ensinamentos que você recebeu dele. Não retorne para a escravidão. Quando Paulo escreve a sua primeira carta à igreja de Coríntios, no capítulo 16, no verso 13 e no verso 14, ele diz, vigiai, estais firme na fé, portai-vos varonilmente, serdes forte, todas as vossas obras sejam feitas em amor. Paulo está dizendo, observe todas as coisas, seja cauteloso, ativo, preste atenção para qualquer atitude que não venha a trazer glória ao Senhor, que pelo contrário traga alguma calamidade, destrua a sua vida. Portai-vos de maneira varonil, mostre a sua valentia, seja macho, era o que Paulo estava aqui dizendo. Transforme-se em uma fortaleza no que se refere a permanecer leal ao Senhor. Para vivermos uma vida digna do Evangelho, devemos estar bem alicerçados, com raiz bem profunda, recebendo sim do Senhor todo o conhecimento para que a estrutura possa ser erguida de maneira sólida. Este conhecimento vai dar estabilidade, vai dar convicção em todos os ensinamentos adquiridos, e isso vai fazer com que nós cresçamos. Então, devemos, assim como os filipenses, adquirir essa atitude, estar firme, não abandonar a nossa fé por qualquer vento de doutrina, permanecer firme. Então, essa é a primeira atitude que Paulo deseja que os discípulos do Senhor manifestem. E esse também é um desejo de Deus, que a gente permaneça dessa forma, firme, leal a Ele em todas as coisas. Mas nós temos uma segunda atitude, a busca pela unidade. Ele diz, num só espírito, com a só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então o pensamento central de Paulo aqui é a unidade cristã. As condições da igreja de Filipos não eram inteiramente ideais com relação a esse respeito. Existia algumas dificuldades entre os irmãos. Ele pelo menos cita o caso de Evódia e Sintique. E nós podemos perguntar, as condições são sempre ideais em alguma igreja, em algum lugar? Com certeza não. Mas é necessário que se busque entre os cristãos o reconhecimento da unidade em Cristo. É necessário que se busque a unidade. É necessário que se viva em harmonia. Paulo diz que não haja partido entre vós. Quando não houver uma unanimidade em um assunto, busque um ajuste
para que a unidade, para que a harmonia da igreja do Senhor, ela permaneça. Existe um grande perigo na discórdia, o de passar para os outros a raiva, a amargura que você está sentindo por alguém. É por isso que Paulo diz, olha, tenha cuidado. E Paulo viveu uma experiência nesse sentido com Barnabé. Eles não chegaram a um acordo com relação a João Marcos. Mas o que eles fizeram? Qual foi a atitude de Paulo? Para manter a harmonia, para manter a unidade do Senhor, para não haver uma batalha dentro da igreja do Senhor, eles resolveram se separar. Parece um paradoxo, separar para permanecer junto. Mas foi isso que aconteceu. Paulo via que a batalha não era contra Barnabé, não era dentro da igreja do Senhor. Nós não concordamos, então nós vamos abrir duas frentes de batalha. O nosso inimigo é o inimigo comum. Então nós vamos enfrentar esse inimigo juntos. De um lado, você, do outro lado, eu. Juntos, embora separados. O interesse de Paulo não é apenas o de defender-se dos ataques, mas também, a princípio, de fazer conhecida a glória do Senhor, a glória redentora de Deus, através da unidade, através da harmonia. Por isso Paulo se separou de Barnabé. Então, essa deve ser uma regra? Não. Mas, quando não for possível, isso é uma solução. Quando não for possível, haja dessa forma. Estamos juntos com o mesmo propósito, estamos numa mesma batalha. Nós podemos servir em frentes diferentes, mas continuar servindo ao Senhor. A igreja do Senhor vai ganhar, vai crescer. O Senhor vai ser glorificado. E no caso de Paulo e Barnabé foi o que aconteceu. Em vez de uma caravana pregando o evangelho, nós tivemos então duas. Nós não devemos fazer guerra entre nós. Pelo contrário, devemos manter a harmonia, buscarmos a melhor maneira para manter a unidade. A unidade da igreja do Senhor é muito mais importante do que nós. É assim que devemos observar. A terceira atitude que Paulo esperava dos filipenses, esperava dos discípulos do Senhor, e com certeza é o que Deus espera dos seus filhos, é intrepidez para com o inimigo. Olha a declaração que é feita. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Na presença dos adversários, os filipenses deveriam ser audaciosos, corajosos. Nunca, nem por um minuto sequer, deveriam permitir que aquele medo tome conta de sua vida, que ele venha a negar a sua fé, a negar o nosso Senhor Jesus Cristo. João, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 4, ele diz: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Não tenha medo, nem fique constrangido perante os seus adversários. Lembre-se de quem você é filho. Lembre-se de quem você representa. Lembre-se de quem está com vocês. Então sejam ousados, tenham intrepidez. Não fraquejem diante dos adversários. E quem são os adversários? Nós podemos tirar como exemplo aqueles que a igreja de Filipos eles estavam enfrentando. No capítulo 3 nós temos algumas informações a respeito desses adversários. Observe o que diz o verso 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falta circuncisão. Verso 18 e 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz. O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Nós podemos concluir que pelo menos dois adversários são identificados aqui no texto. Primeiro, os libertinos. A igreja de Filipe era jovem. Muitos dos membros daquela igreja, eles cresceram num contexto em que a imoralidade era acentuada. E alguns simpatizantes desse contexto, desse ambiente imoral, estavam pervertendo a nova fé. Estavam fazendo da liberdade uma desculpa para a licenciosidade. Nós podemos ver como uma maneira de trazer o mundo para dentro da igreja. Todo o contexto que eles viviam fora da igreja, no mundo, eles estavam querendo trazer para dentro da igreja. Esse era o grande perigo que a igreja de Filipos estava enfrentando.
De maneira discreta, eles iam introduzindo pensamentos, atitudes que na verdade pertenciam ao mundo e não pertenciam a Deus. E Paulo está dizendo: não tenha medo. Enfrente estes com coragem. Mostre a sua valentia na defesa do Evangelho do Senhor. Não seja um covarde. Não calem quando alguém está trazendo para a igreja ensinamentos mundanos, procedimentos mundanos, que não são coniventes com os que seguem ao Senhor, não são coniventes com a igreja do Senhor. Pelo contrário, mantenham a santidade e sejam valentes, não tenham medo de enfrentar essas pessoas. E o segundo adversário eram os judaizantes, que eles estavam trazendo os seus rituais, o seu simbolismo para o cristianismo. Paulo então convoca a igreja de Filipos a lutar sem medo contra estes homens e seus ensinamentos. Lutar para que o cristianismo não seja rebaixado a algum tipo de religião ritual, uma adoração ritual, ser apenas cerimônia, sem nenhum valor para Deus. Paulo está dizendo: lute contra estes. Sejam valentes. Esses dois adversários deveriam ser combatidos com muita coragem. Os libertinos, que buscavam trazer o mundo para dentro da igreja, transformando a liberdade cristã em libertinagem, e o judaizante, que buscava transformar o cristianismo em uma religião mecânica, cheia de rituais, cerimonial, mas sem uma vida dentro dela. Paulo diz: lute, seja corajoso, não tenha medo destes. No final desses versos, Paulo faz uma declaração muito importante. Olha o que ele diz: pois vos foi concedido por amor de Cristo não somente o crer nele, mas também o padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis que está em mim. Quando depositamos uma confiança genuína e pessoal em Cristo, nós passaremos por sofrimento por causa dos adversários. Mas nós devemos saber que sofrer por causa de Cristo, pelo seu interesse, pelo seu evangelho, é algo diferente. Tal sofrimento traz bênção e privilégio para a nossa vida. Sofrer por Cristo deve ser para o crente sentir alegria, como sentiu o apóstolo Paulo. Paulo estava alegre e esperava que os filipenses também se sentissem assim. E Deus nos quer desta forma. Não porque nós somos masoquistas, nós gostamos de sofrer. Não. As consequências vêm por conta da vida digna do Evangelho. Então, por conta disso, os adversários irão nos atacar. Os inimigos da cruz de Cristo vão atacar. Porque eles não suportam uma vida digna do Evangelho. Fidelidade ao Senhor, reconhecimento da necessidade de buscar a unidade, a harmonia na igreja do Senhor e coragem, intrepidez contra o inimigo. Isto fará do cristianismo a verdadeira imagem de Cristo. Dessa forma, nós estaremos transmitindo, refletindo o verdadeiro evangelho. Por tudo isso, você deve ter a certeza que seguir a Cristo não é fácil. Vamos passar por aflições por causa dos inimigos de Cristo, dos inimigos do Evangelho do Senhor. Esses buscarão nos desviar do caminho da verdade. Mas nós devemos ter convicção de uma coisa: quem segue a Cristo tem a vitória garantida. O Senhor Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna, estará para sempre comigo, tanto nesta vida como na porvir. São promessas que nós temos do Senhor. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos manifestar essas atitudes para assim termos uma vida digna do Evangelho. Que Deus nos abençoe.